carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha só, gente. Vamos orar. Pai, dá-nos entendimento do que o Senhor quer falar para a gente, através da Tua Palavra. Abençoa cada vida, os que aqui se encontram, e pedimos que aquilo que o Senhor ainda quer completar em nosso coração, usa o Teu servo enquanto Ele fala. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Sabe, irmãos, quando nós estamos com esse desafio de servir a Cristo, que eu acho que servir a Cristo é um grande desafio, não é uma coisa fácil, difícil. Nós encontramos na jornada cristã os caminhos que o Senhor nos oferece, ou um caminho, e Ele pede para a gente não procurar atalhos para esses caminhos. É bom lembrar, tem uma música, que diz que não quero ir por atalhos, porque esses atalhos, esses caminhos que nós procuramos, podem trazer problemas para nós, podem trazer consequências graves para nós. E esse texto vem de uma pessoa, que é o apóstolo Paulo, que estava instruindo uma das igrejas do Novo Testamento, que, por sinal, a igreja que mais recebeu orientação, advertência, ensino por parte do apóstolo Paulo. 2 cartas foram escritas aos Coríntios, grandes cartas, e uma terceira carta que a gente não conhece o paradeiro dela. Os estudiosos da Bíblia, principalmente os seminaristas, se não estudaram, vão estudar e vão entender que existe uma carta que foi escrita aos Coríntios que ninguém sabe onde ela se encontra, qual o paradeiro dessa carta. E isso me chamou a atenção, porque essa igreja é uma igreja dotada de tanta coisa boa, de tantos dons, ministérios, de coisas impressionantes para uma igreja. É a igreja que Paulo chama ela a observar quantos valores essa igreja tem. Só que chega um momento que Paulo traz uma advertência que eu disse, para tudo. Paulo diz assim, olha, eu tenho uma preocupação, eu tenho um temor de que alguns de vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. E eu tenho temor porque a serpente que enganou Eva pode enganar também alguns de vocês. Irmãos, a minha fala hoje, a minha meditação hoje, que não vai ser longa, que não vai ser um sermão, é para nos advertir sobre o cuidado na vida cristã. E até lembrando uma certa irmã, quando terminou uma das mensagens, que eu não dei o título, e ela disse, pastor, faltou alguma coisa em sua mensagem. E eu disse, o que será? Faltou, se eu tivesse que dar o título a essa mensagem, qual seria? E essa de hoje, a esta mensagem, eu daria os cuidados da fé. Irmãos, quando nós servimos a Cristo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Você não pode esperar que as pessoas fiquem cuidando de você por toda a vida. Há um momento de nascer em Cristo, há um momento de crescer em Cristo,
E há um momento de amadurecer em Cristo. Nascer em Cristo é a fase do novo convertido. É a fase do bebê. É a fase que o crente precisa da mamadeira. Você sabia disso? Quem é novo na fé é novo, é criança, é baby. Às vezes a gente vê uma pessoa que pode ter 50 anos, 40 anos, sei lá, 60 anos de idade, mas ela pode ser uma criança em Cristo, ela pode ser um baby, ela pode ser alguém que ainda não sabe nada sobre Jesus, ou que está começando a aprender. Então, quando nós olhamos a igreja, nós não podemos julgar as pessoas pela idade que ela tem fisicamente. Nós precisamos julgar as pessoas pela idade que ela tem espiritualmente. A igreja é diferente do mundo. A igreja é diferente do lado humano da vida. Na vida, eu entendo que uma pessoa de 50 anos, de 60 anos, é uma pessoa madura. Ela já viveu praticamente as experiências que a vida haveria de dar a ela. Na vida cristã não é assim. Ela pode ter 60 anos, mas ela recebeu Jesus há um mês, ela recebeu Jesus há 2 meses, ela nem sabe onde é o Gênesis, ela talvez não saiba o que significa o Apocalipse, ela não compreende ainda as coisas de Deus. Então eu tenho a fase do baby, eu tenho a fase da criança em Cristo, mas eu tenho também a fase do crescimento. Eu diria que a fase do junior e da adolescência é a fase da euforia, da energia, do querer fazer tudo e tal. E é a fase das maiores decepções também. Tem muito crente que se decepcionou na sua fé nessa fase. Estava bem, estava alegre, estava se dedicando, as coisas iam muito bem, uma alegria tremenda, maravilha, servindo a Deus, tudo é perfeito, todo mundo é bom e tal. De repente, começam as frustrações. Essa igreja não presta, esse irmão não consigo viver com ele, essa pessoa é insuportável, ninguém é tão bom. Essa fase da vida da gente é a fase das indecisões, das incompreensões. Eu mudo de igreja, não mudo de igreja, eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço isso, eu faço aquilo, e as pessoas não sabem o que querem. E a gente tem que compreender, porque nem todos conseguem fazer dessa fase uma fase proveitosa. Quando tem frustrações, quando tem problema, quando tem decepções, sempre alguém é culpado. É a fase de eu não olhar para mim mesmo, é a fase de eu não me conhecer, é a fase dos meus dilemas. Mas quando eu passo essa fase, e quando eu me torno adulto, eu aprendo que Deus tem algo para mim no seu reino. Eu tenho algo para mim na sua obra. Eu posso ter a coragem de começar a achar o meu lugar no reino. O que é que Deus quer na minha igreja? O que é que Deus quer no reino? Deus quer que eu seja o quê? Uma pessoa da recepção, diaconia, um tocador, fazer parte do louvor, evangelizar. O reino de Deus é tão vasto, tão grande, que qualquer pessoa encontra o que fazer nele para glorificar o seu dono, para glorificar o seu rei, para glorificar o seu mestre. Só não encontra lugar na igreja quem não cresce, quem não amadurece, quem não se torna adulto, porque todo adulto tem vontade de trabalhar. Vou dar um exemplo para você. Você consegue ter um filho de 30, 40 anos dentro de casa, comendo sua comida, dormindo, fazendo estrago dentro de casa, sem pagar conta, sem fazer nada. O que é que você faria com esse rapaz? Manda ele fazer o quê? Trabalhar, vagabundo. Desencosta. Deixa de preguiça. A vida é assim. Nós fomos criados com a natureza de tornar-se adulto, é trabalhar, é arregaçar as mangas. Eu me lembro que desde 8 anos eu caí na vida. Eu sei o que é trabalhar, desde pouco tempo. Muitos de nós aqui, a vida não foi fácil. E na vida cristã não vai ser fácil para alguns. Porque no reino de Deus é trabalho.
No reino de Deus, a obra chama a gente. Vocês querem que eu mostre como é que nós entendemos uma interpretação dessa? O texto que Jesus fala, aqueles que querem seguir a Ele, é assim. Todos aqueles que vêm a Jesus, Ele diz assim, olha, Ele chama, mas Ele diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno para seguir. Mas o que me chama mais a atenção nas palavras de Jesus, nessa fase da maturidade cristã, é que ele usa uma expressão que a seara é grande, mas poucos são que os... Use essa palavra ceifeiro para o original dela, significa trabalhadores. Gente envolvida numa missão. Jesus chama gente para ceifar. A expressão ceifar ali é gente que vai para a roça para cortar a colheita, para colocar dentro do saco, para levar para o lugar para vender no comércio, para fazer dinheiro e para sobreviver. No reino de Deus é assim também. Se você já é adulto em Cristo, ache o seu lugar no reino, porque Deus está te esperando e Ele sabe que você é útil, porque ninguém no reino foi chamado para não fazer nada. Todos temos o nosso potencial e nós podemos dar o nosso melhor para o Senhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas na fase adulta, ainda tem a fase da maturidade. Mas pastor, o adulto não é maduro? Nem sempre. Você sabe quantas vezes nós nos decepcionamos com gente grande? Coisas que você não espera dela. Puxa, mas aquela pessoa, puxa, casado, pai de filho, fulano e tal. Se você conversar com ela, puxa, que pessoa imatura. Fala coisa com coisa, cheio de besteira. Você já ouviu coisa assim? Você já ouviu esse tipo de conversa? Poxa, não dá para conversar com essa pessoa porque não rende. Eu não sei se você já ouviu isso por aí, mas tem um imaturo. É gente grande, é crescida, mas não amadurece. E há uma diferença entre trabalhar no reino com maturidade e trabalhar no reino imaturo. O que nós queremos entender, que Paulo está dizendo aqui, são dois conselhos importantes. Em primeiro lugar, Paulo está nos advertindo aquele que procura minar a nossa fé. Ele diz assim, como a serpente enganou a Eva. A serpente aqui é a figura do diabo, é a figura do nosso inimigo, é a figura de Satanás. Satanás é o número um, é o inimigo número um da nossa vida, da igreja, do reino. O inimigo que você tem na igreja não é o irmão A, não é o irmão B, não é a cara feia do cicrano, não é aquele que não te deu a paz do Senhor, não é aquela pessoa que não falou com você, não é quem não te mandou no parabéns, não é aquele que não está adicionado na tua lista de Facebook, não é essa pessoa que é mais importante de ser observada e ser cuidadosamente acompanhada do que ele possa te fazer mal. Quem pode te fazer mal, quem pode minar a tua fé, quem pode destruir a tua vida, quem pode te tirar do caminho do Senhor, pode ser um personagem chamado Satanás, o diabo. Você está comigo aqui? E Paulo diz assim, como a serpente enganou Eva. Do jeito, com a astúcia dela. Eu tenho uma preocupação que alguns sejam enganados também. O cuidado que eu tenho que ter, que você tem que ter com a sua fé, vai depender justamente de como eu lido com esse adversário, com esse inimigo. Como é que eu vejo ele? Não, Satanás não tem problema não está preocupado com ninguém não. Claro, uma regra, ele nunca vai estar preocupado com quem não dá trabalho a ele. Está comigo aqui? Se você não incomoda o reino, se você é uma pessoa neutra, se você não incomoda Satanás, se você não soma nada, você não é nenhuma ameaça para o diabo. Valeu?
sério. Porque tem gente que acha que estar na igreja está importante, participar de um culto é importante, ter um cargo na igreja é importante, ser membro de uma igreja é importante. Nada disso é tão importante quando eu realmente aprendo que sou um servo do Senhor. Que eu estou disponível para Deus. Só vai haver confronto quando o soldado resolve pegar na sua arma. Enquanto eu não for ameaça para Satanás, não vai ter nenhum problema comigo. Você sabia disso? Nenhum. Esse pastorzinho ali, coitadinho dele, só essa vidinha que ele vive, não ora, não vigia, não tem mensagem nenhuma, toda guarda, não faz a obra. Isso vai incomodar Satanás em nada. Esse crente aí, 10 anos na igreja, que bênção. O que ele fez? 10 anos. Deixa ele quietinho ali dele. Não está fazendo nada mesmo. Não está me incomodando em nada. Deixa o bichinho lá. Deixa ele quietinho. Mais 10 anos aí, esquentando esses bancos bonitos, confortáveis. Essa quietude só incomoda. Essa quietude incomoda o coração de Deus. Porque Ele não quer que a gente seja esse paradão, essa leseira de vida cristã. Não. Ele nos chamou para ser servos. Amém. Servir não significa ativismo também. Eu quero trazer aqui um outro extremo na vida cristã. Está comigo aqui? Servir a Deus não significa ativismo. Você vê o irmão fulano? É para lá, é para cá. Ele só vive correndo, ele pega ali. Não, para tudo. Servir, irmãos, é ser Deus. Deixa eu explicar isso melhor para você. Servir é você ser dele. É o seu coração íntegro. É a sua fé genuína. É a sua palavra sincera. É o seu testemunho de vida. É a sua boca aberta na hora certa para falar de Jesus a quem precisa. É a sua integridade. As suas palavras não valem tanto quanto o seu testemunho de vida. Servir significa ser, cheirar Jesus. As pessoas não precisam do nosso sermão, eles precisam saber se eu estou vivendo Jesus. Ser crente aqui dentro da igreja é a maior coisa, mas é bonito, é lindão, mas cada um com a roupa mais chique, está chegando aí, tem de Natal, o povo gosta de mal que não acaba mais, todo domingo a roupa nova, faz bem, mas isso não te torna mais santo, isso não te torna mais espiritual, isso não se torna mais perto de Deus, em longe. Bonito é bom, comprar um terno bom é bom, ganhar também é bom. Ô pastor, manda mais. Mas lembre-se que Satanás não está preocupado com a tua aparência, com a tua vestimenta, com o que você faz. Não, mas se você incomoda o reino, se você é autêntico, se você é de Deus, vai fazer toda a diferença na sua vida. Coisas simples, o diabo pode provar você. Eu ia sair do storage de uma loja, Staples, comprando lá alguns materiais para a escola, para o meu trabalho lá na escola. Comprei várias coisas, os carrinhos de papel, tal, pastas, um monte de coisa, e 2 caixas de papel daquelas de rede, 5.000 folhas e tal, 2 delas lá. E o rapazinho passando, contando tudo. Paguei a conta e saí. Quando eu saí lá, eu olhei o recibo, eu achei que, bom, pelo costume de fazer compra e tal, eu disse, bom, isso aqui está no lucro, estou salvo bom, ganhando alguma coisa aqui. Mas quando eu procurei na lista, estava faltando 2 caixas de papel para incluir no preço. E elas não são baratinhas, não. E eu olhei aquilo assim, eu disse, eu já estava lá perto do carro, já para abrir a mala, saí embora. O problema do cara lá que me deu essas caixas de presente. Aí eu disse, mas não é minha. Eu não paguei por elas. Dei a voltinha no carrinho, voltei pelo outro lado. O rapaz perguntou, você está vindo devolver as compras? Eu disse, não, é porque vocês não incluíram
no valor a ser pago essas 2 caixas de papel. Ele olhou o recibo, mas como foi isso? Olhou para o rapaz que fez o negócio lá, que passou, recebeu, fez as contas, o rapaz ficou quase sem roupa, ele perdeu o emprego, né, tal, o gerente, né? E eu disse, não, acho que foi um equívoco dele, alguma coisa, mas eu estou aqui para você passar o cartão de novo. Entreguei o cartão, paguei a conta, e ele só faltou assim, porque se ajoelhar, obrigado, porque ali tem câmera, tem tudo vendo o serviço mal feito deles, né? E podia perder o emprego mesmo. Aí eu não pedi, aí eles que não, aí foi lá com jeito e já vai guiando e até a saída, e eu digo, nossa, que tanta bajulação, porque é uma coisa importante aqui. O que eu mostrei com isso não é o benefício de ter devolvido 2 caixas, aquele rapaz não ter perdido o emprego. É a minha consciência de que o que não é meu, não é meu. Ninguém estava vendo, nenhuma pessoa, longe de que eu não. Mas tinha alguém comigo. Aliás, 2 criaturas, um lado, talvez do outro. De um lado o Espírito Santo, do outro lado a voz dele ligou, ganhou o dia hoje. Tá? Dinheirinho bom, mais, sabe? Papel de sobra aí para o mês todo. Sabe, irmão? Cuidado com as astúcias do inimigo. O que Paulo está dizendo aqui é que essa astúcia de Satanás tem tirado muita gente da vida com Deus. Em segundo lugar, esse texto, como contexto, ele tem, segunda e última coisa, ele tem a intenção de mostrar os falsos apóstolos, os falsos profetas. Paulo está começando o texto aqui falando sobre aqueles que falam do amor de Deus, falam de Jesus, mas torcem a verdade de Deus, parecendo ser verdade. Tem muito ensino que não é de Deus. Tem muita mensagem bonita que não pertence ao Espírito Santo. Mas tem muito crente maturo que come tudo. Eu estava dando umas pescarias alguns dias atrás aí no verão, tentando ver se tal, ainda pesquei uns peixinhos por ali e tal, mas eu aprendi uma coisa: você joga o anzol e fica ali. Irmão, por incrível que pareça, e por parte da natureza, tem peixe esperto. Tem peixe esperto. O bicho vai lá, tem um jeito de arrancar a isca e ó, some, dá fora. E você puxa o negócio, tem nada. Você fica lá com a cara lisa, o bichinho ó. Mas tem uns, irmãos, que engolem até o anzol. Tem uns peixes que você joga, o bicho engole, você vai tirar o anzol, rasga o peixe, porque, sabe? E eu aprendi uma coisa interessante, o que são as armadilhas de Satanás e o que são as mensagens que não são boas para a gente. Quando elas entram bonito, chega até desce. Mas quando aquilo entra, para sair, irmão, rasga, dói. Você tenha cuidado com o que você escuta. Você tenha cuidado com esses mercenários, com esses pregadores encomendados, com esses profetas alugados, porque isso não tem futuro. Escute a palavra de Deus. Ela é a verdade. Amém, gente? Amém. Entenda. Tem uma geração de pessoas em busca de profeta de aluguel. É aquele profeta que vai lá do Brasil, muitos são lá do Brasil. Alô, irmã, oh, Deus está me dizendo aqui com você. É você mesmo que eu queria falar essa semana. É mesmo? É, e olha, é isso. E o número da conta é Banco do Brasil, Aí a pessoa recebeu a palavra, uau, Deus falou comigo hoje, e a irmã merece uma bênção. Aí vai lá para a continha. Esses profetas, ou essas profetisas, elas não têm a unção de Deus, irmãos. Porque ninguém que se venda, ninguém que necessite de dinheiro para entregar uma mensagem de Deus é digno de confiança. Ninguém. Quem vive do ministério, vive do ministério. Mas quem viva pedindo
para poder abençoar os outros, essa não é a regra de Deus. Esse não é o princípio da palavra. Por isso, qualquer que seja, o nome que esteja na mídia, que esteja onde tiver, não precisa. Deus tem a pessoa certa para te abençoar. Se Deus quer te falar alguma coisa, Ele tem o vaso, Ele tem o profeta, a profetisa, Ele vai trazer essa mensagem para você e pode ter certeza, você vai entender que é de Deus. Agora, quem não tem maturidade vai engolir a isca e vai engolir os olhos todos. Por isso, os falsos profetas, os mercenários, as pessoas que não são de Deus, que estão aí entregando palavra negativa, Paulo está dizendo aqui, olha, cuidado com esses também. Porque Satanás usa essas pessoas também. E olha, irmão, como é bonito poder entender que a igreja tem tudo isso sem precisar de negociação. Deus deu à igreja os dons. A igreja é para ter profetisas, a igreja é para ter profeta, a igreja é para ter obreiros, a igreja é para ter os dons, falar a língua, os mistérios de Deus, tudo está direitinho na Bíblia, não tem nada errado. Algumas dessas coisas a gente prefere buscar fora, a gente prefere acreditar numa pessoa inconfiável, mas lembre-se que se você quer o melhor de Deus, procure as pessoas certas para te abençoar. Procure as pessoas certas para colocar a mão sobre a sua cabeça. Procure as pessoas certas para te ungir com óleo. Procure as pessoas certas, porque senão você entra com um gato com leite. Vai comer o que não deve e vai engolir isca com anzol e tudo. E depois, para o pastor ajudar você, para tirar isso, para limpar, vai comer que não acaba mais. Em outro lugar, quando eu junto essas duas coisas, o cuidado que eu tenho que ter comigo, com a minha fé, com a minha vida, vendo que eu tenho um lado espiritual, que são invisíveis, Satanás usa, demônios, arcanjos, forças do mal. Do outro lado eu tenho homens que são instrumentos do diabo também. Eu estou diante de uma força que, se eu não tiver sabedoria de Deus, se eu não tiver graça de Deus para viver hoje a fé em Cristo, irmãos, eu vou cair na onda do evangelho hoje, gospel hoje, que não tem credibilidade nenhuma. Deixa eu dar um exemplo para você que eu quero chegar e terminar com isso aqui. Hoje, a geração evangélica é uma geração descomprometida. É o gospel da balada, é o gospel gay, é o gospel blá 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 blá. Quando você entra para a seriedade da palavra, o não é não, irmão. Se uma pessoa que não quiser aceitar a verdade de Deus, que não aceite. Mas a Bíblia não vai mudar. Você está comigo aqui? Amém. A Bíblia não vai mudar porque essa geração nova está mudando. Porque essa ideologia transexual, desse novo, como é o nome da palavra mesmo, para esse novo sexo que não tem sexo, como é que chama? Transgênico. A Bíblia não vai mudar porque essas pessoas nasceram cheias de problema, de confusão na cabeça. Não vai. Se o cara está lá com 6 anos e descobriu que não é homem mais, agora eu quero ser boiola. Não é sério, irmão. Eu não tenho nenhuma preocupação com quem quer mudar a camisa. Quem quer sair do armário. Nenhuma. Isso não é problema meu, eu me reconheço. Agora, essa menininha que chega lá para dar, eu estou gostando da fulaninha, eu acho que eu vou me dar bem com a... Peraí, o sapatão agora ficou grande, em vez de... Presta atenção, gente. Você está comigo aqui? Estou sendo muito sincero. As coisas de Deus não vão mudar porque a geração está mudando. Está entendendo? Não vai. Não é porque eu vou passar, não é porque essa geração vai passar que a Bíblia vai passar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém. Não passarão. Não vai mudar a palavra. A mídia está investindo muito na mudança de tudo. Quem pegar ainda hoje o Fantástico vai encontrar uma reportagem bem interessante, que é justamente um conjunto de diversidade. Gay, o
lésbica, o evangélico, o ateu, o fulano, que eram 8 jovens de diferentes comportamentos. Aí junta tudo no saco só para ver o que vai dar. Sabe, irmão, se você não for diferente, se você não é de Deus, o tempo revela quem você é. Está comigo aqui? Amém. No tempo certo, a fruta que não é boa, ela cai no pé podre. Ela se estraga. Ela não presta. Mas se você for fruto bom, se você cair, vai ser para produzir. Vai ser para reproduzir. Vai ser para germinar. Vai ser para produzir muitas outras frutas. Está comigo? Amém. Então tenha cuidado com 2 coisas. Primeiro, com as astúcias do diabo. Que nem tudo que a mídia ou a maioria fala, tem Deus nisso. A voz do povo é a voz de Deus. Negativo. Segundo, tenha cuidado com as mensagens que parecem ser de Deus, mas não são. Elas são enganosas. E as pessoas não estão preocupadas com a verdade, estão preocupadas com o que é bom. Se satisfaz o meu eu, se eu estou gostando, se é alegre, se eu posso extravasar minhas energias, se eu posso fazer amigo, se o ambiente tem muita gente, uau, esse negócio está bom. Não, nem sempre vai estar bom, porque as pessoas que estão ali, se não tiver Deus, não vai ser bom em lugar nenhum. Por isso, guarda o seu coração, guarda a sua fé e tenha cuidado e mantenha a sua vida cristã sempre na presença do Senhor. Cubra a sua cabeça. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra mais uma vez. Embora nem sempre seja aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas há coisas que nós precisamos ouvir. Dá-nos graça para que os nossos conceitos cristãos não mudem, para que a nossa fé não sofra, para que a nossa casa realmente esteja firmada sobre alicerces fortes, nossa casa sobre a rocha, nossa casa não vai ser abalada por causa dessa chuva que está vindo por aí, dessa tempestade, dessas ideologias, dessas falsas doutrinas, desses falsos profetas. Não, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda aqueles que realmente querem ser do Senhor, que querem fazer diferença. Aqueles que não são do Senhor, não são, não adianta, não são do Senhor, mas os que são, ó Deus, tu conhece pelo nome, pelo coração, tu conhece cada um deles. Se estão aqui, guarda-nos, guarda a nossa vida, Senhor. Lembra-te daqueles também que estão em luta, em problema, aqueles que hoje não puderam vir a esta casa de oração. Não deixa que Satanás engane eles. Já esfriaram a fé, já estão fracos, mas Senhor, cuida deles, o teu Espírito visite eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, entregamos a tua igreja em tuas mãos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quero seguir o caminho. Glória ao Senhor. Tu